Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, meu nome é Dionei, é um prazer estar com todos aqui. Hoje nós teremos uma palestra, eu diria assim, um mini curso super rápido, né? 40 minutos. Quando você fala em educação, talvez uma vida não seja suficiente para debater sobre o assunto, quem dirá um período tão curto. Mas serve aqui para nós como, quem sabe, uma reflexão, né? Tem se falado muito no meio educacional hoje sobre o que é as metodologias ativas, como isso funciona, e nós cruzamos isso com as educações de ponta do mundo, seja Tigres Asiáticos, Singapura ou quem sabe Finlândia, e a gente começa a pensar por que de fato temos grandes índices nessas nações e o que difere do nosso estado atual. Tá? Convido a todos aqui para uma reflexão. Todos receberam um artigo, aqui apenas para a gente poder, ao final, levar um souvenir, né, do que foi esse momento, mas é um artigo que mostra como usar a nosso favor as tecnologias que hoje o nosso aluno tem tanto, eu diria assim, tanta vivência, né? E uma delas é as redes sociais. Quer dizer, dá para usar o WhatsApp, Facebook, enfim, né, Instagram para ensinar? Talvez, né? Vamos pensar sobre, ok? O convite hoje é que a gente possa pensar um pouquinho fora da caixinha, que eu acho que esse é um termo bem usual atualmente, né? E quando você pensa em educação, principalmente nos momentos atuais que vivemos na conjuntura, seja política, social, é impossível, quem sabe, não se deparar com a realidade do nosso aluno hoje. Quer dizer, o aluno gosta de estar na escola? Ele gosta de ir à escola? Vantagem. O que você acha? O aluno gosta de ir para a escola? Não? Certeza? Ele gosta de encontrar os amigos dele? As tribos? Ele gosta de se inserir no meio social? Muito bem. Agora, ele gosta de estudar? Por quê? Não é atrativo. Quem sabe porque eu tenho uma modelagem onde ainda o aluno vê as costas um do outro, a nuca um do outro. Se a gente aqui fizesse quem sabe, um estudo de evolução, a gente vai perceber que em 10 anos o mundo muda e muda muito. Em 5 anos, muito. Se a gente fosse pensar apenas na linha presidencial, em 2 anos tivemos 3 sucessões. Quer dizer, é algo extremamente dinâmico. Mas a sala de aula não muda, né? Quem sabe uma quebra de paradigma não seja, eu diria assim, uma escolha, mas quem sabe necessária para os momentos atuais. Eu gostaria de convidar a gente a pensar sobre uma teoria. E aqui, juntos, entendemos como se dá esse conceito, ok? Vamos pensar assim. Dentro de sala de aula, você encontra em várias esferas. Professor, coordenador, aluno, sistema de ensino, material. 3 grandes áreas de conhecimento. E eu peço que vocês participem porque não é um monólogo, tá? Caso a gente tenha aqui algum ponto, por favor, traga que isso vai trazer crescimento para todos nós. Conhecimento tecnológico, conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico. Reconhece isso? Com vontade, professora, por favor. Tudo bem? Como isso se articula? É muito perceptível que, de fato, existe uma postura tecnológica na escola. Afinal de contas, eu não posso fugir disso. Se você usa um data show, você está usando um recurso tecnológico. Concordam? Conhecimento pedagógico existe? Se você faz uso de alguma metodologia, já é um conhecimento pedagógico acerca de como ministrar, como ir adiante com aquele conhecimento. E o conhecimento de conteúdo, que nada mais é do que o domínio sobre aquilo que eu vou falar. Agora eu chamo a atenção, aqui até um conceito matemático, para as interseções desses campos. Olha só, eu coloquei apenas uma sigla para a gente entender um pouco mais. Conhecimento tecnológico de conteúdo é a relação eficiente entre o domínio do conteúdo e os recursos tecnológicos. Você acha que isso é importante? Por quê? A professora tocou num ponto assim crucial. Nós educamos hoje um aluno para uma profissão que nós nem sabemos qual será. Já parou para pensar nisso? Você instrui um aluno que ele vai ocupar um cargo que hoje não existe. E aqui eu levanto uma grande polêmica. Se eu crio uma forma de ensinar, talvez pessoas diferentes das quais existem hoje, por que eu mostro sempre da mesma maneira para um grupo tão homogêneo uma mesma forma de ensinar? Imagine, por exemplo, uma doença.
Você encontra uma medicação específica. Agora, eu vou ministrar a mesma medicação para as demais doenças? Eu tornaria a nação doente, é ou não é? Com a educação é exatamente a mesma coisa. Esse ponto que a professora trouxe é crucial. Mas eu chamo a atenção, qual é a necessidade de nós termos um bom alinhamento entre esses dois grandes pilares, essas duas grandes esferas? A aula que nós... Relacionar o conteúdo a uma prática? A uma prática? Quem sabe? Como é o nosso aluno hoje? Primeiro para poder aprender depois. Perfeito. Pegando esse gancho, como é o nosso aluno hoje? Ele aprende como era há 30 anos atrás? O que diferencia? O mundo é outro. É ou não é? Por que a sala de aula ela não desperta o interesse? Porque não tem luz piscando, não tem nada chamando a atenção. Eu vou contra isso tudo e falo, você não usa a tecnologia. A tecnologia é essa aqui, ó. É isso que você tem. Mas em casa, ele está inserido nesse mundo de oportunidades. Então, assim, o nosso professor, a nossa escola, ela precisa estar plenamente ciente do momento que o alunado vive. Afinal de contas, eu me torno um alienado. É ou não é? Vamos pensar agora em outro pilar. Conhecimento tecnológico e conhecimento pedagógico. Associação entre recursos tecnológicos e metodologia mais adequada. Uma coisa é eu saber que existem recursos. Outra coisa é usar isso a meu favor. Por que eu iria utilizar, quem sabe, em sala de aula, algo que não viesse a agregar a aprendizagem? Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. Não é? E por fim, o conhecimento pedagógico do conteúdo. Isso aqui nós fazemos com maestria, com primor. É ou não é? Identificação das melhores formas do estudante aprender, é o conteúdo selecionando a metodologia mais adequada. Você não ensina todos os alunos da mesma forma, você não ensina todos os anos. Embora eu esteja 5 anos dando aula para o 4º ano, não é a mesma forma de um ano para o outro, não é? Quer dizer, a série ela é a mesma, mas a safra é muito diferente. Os alunos são muito diferentes. Agora vamos pensar. Ficou claro para nós que as 3 esferas se dialogam, né? Mas o que existe aqui no meio? O que acontece? Olha só, eu vou pegar aqui alguns casos bem especiais sobre perfis de escola. O coordenador. O coordenador ele tem um conhecimento pedagógico, afinal de contas ele sabe as técnicas, conhece como se ensina, e ele é o maior interessado à tecnologia, por quê? Porque ele sabe que o nosso aluno aprende assim. Você concorda? Talvez de início ele seja resistente, mas no grupo escolar, o coordenador ele é a pessoa mais aberta a receber, porque é o coração da escola. Se a coordenação cai, talvez eu possa queimar minha língua no que eu vou falar, mas se a coordenação de uma escola cai, é muito difícil que o grupo docente se sustente sozinho. Afinal de contas, ele não tem amparo. É ou não é? Da mesma forma, qualquer cargo de gestão. Eu preciso gerenciar pessoas. O professor ele tem o domínio do conteúdo, mas hoje em sala de aula ele é muito mais gestor do que professor. Agora pense uma coordenação. Uma coordenação sem punho firme, uma coordenação que não consiga conduzir esse, eu dizia assim, rebanho de professores e de mestres. A aprendizagem acontece na melhor forma? Dificilmente. Agora a parte mais importante. Você há de concordar comigo que o professor ele tem um conhecimento do conteúdo, mas é muito específico. E o coordenador ele não tem. Ele é formado em uma área, ele é um pedagogo, ele entende de pessoas, mas ele não conhece matemática, física, sociologia, espanhol, arte. Ele não domina todos os componentes. É ou não é? Então aqui eu tenho um entrave. Eu tenho a intencionalidade da ação. Ele quer trabalhar, ele quer fazer, mas ele não tem o domínio de todos os conhecimentos. Experimente você corrigir uma prova de um professor de matemática do ensino médio. Você vai trazer para ele assim, está escrito de forma errada. Aí a gente corrige e eu mudo o conceito da questão. Eu não sou da área, é ou não é? E o pior disso, o professor gosta, né? Quando eu altero qualquer coisa que ele faz, principalmente o professor de ensino médio. É ou não é? Ele é muito fácil de trabalhar, o professor não dá problema, ele aceita tudo. Tem algum professor aqui? Eu posso falar porque eu sou da área, né? Eu sou professor, então eu entendo assim que realmente o professor muitas vezes ele é um entrave. Ele é o obstáculo, não por si só, mas pela maneira como ele conduz. É ou não é? Ele coloca obstáculos que dificultam a escola a trabalhar. Esse material não funciona, eu trabalho diferente.
Fechei a porta, quem dou aula sou eu. Pessoal, o professor é um funcionário, ele passa pela escola. Ele troca a nossa escola por R$50. Se ele não consegue caminhar com o mesmo perfil que a minha escola tem, ele vai ser, como é que se diz, diametralmente oposto àquilo que eu prego. Ele tem que ser o primeiro vendedor, ele tem que convencer o aluno que aquela metodologia funciona, que aquele material é bom, que aquela escola é a melhor escola que ele poderia ter escolhido. E aí então eu consigo ver isso reverberando, não apenas no falar, mas em resultados, em motivação, e a coisa acontece. Ok? Vamos imaginar uma segunda questão. Professor. O professor é fácil. Ele conhece a metodologia de ensino, correto? Ele sabe como ensinar, pelo menos ele acha que aquela teoria, aquela forma é a melhor. E ele conhece o conteúdo, ok? Mas muitas vezes ele é resistente à tecnologia. O conhecimento e metodologia nem sempre são relacionados com o componente curricular. E isso não agrega a realidade desse aluno. Você entende isso? Ele passa a ensinar uma teoria ou quem sabe um conceito com as páginas até amareladas do material dele que ele teve lá na faculdade há 20 anos. E ai de mim falar que aquilo lá está errado. Tá muito fora da realidade isso aqui? Não, né? Agora pensa comigo. Eu coloquei um nome aqui, SAI Digital, porque é o sistema de ensino. Mas imagine o material que você utiliza, ok? Pode ser uma outra especificação. Isso aqui funciona para todos, para todos. O sistema de ensino, ele conhece a tecnologia, afinal ele produz esse material, produz essa ferramenta. E ele conhece o conteúdo, afinal de contas eu forneço, né, todo o material para os professores. Entretanto, se respeita a visão da escola, se ela é piagetiana, se ela é montessoriana, se ela é construtivista, não importa qual seja a concepção pedagógica. Se a partir do momento que eu jogo esse cara para cá em formato de material, eu prejudico a escola. A escola, ela não se adapta ao material, mas a escola escolhe uma coleção que venha a andar ao encontro dos valores que ela já prega há muito tempo. Concordam comigo? Agora pensemos na seguinte tríplice, aqui eu peço que vocês me acompanhem. Então, nós trazemos as formas inovadoras de se ensinar, isso aqui é o fornecedor, e respeita a visão filosófica da escola. Ok até aqui? Sim. Só um parênteses, estão com calor, pessoal? Querem que eu ligue? Não? Tá bom. Muito bem. E eu pergunto para vocês, como que o aluno chega para nós em sala? Você entende que sempre tem duas relações, um diálogo. E como o aluno faz? Olhando para aquela tríplice inicial, conhecimento tecnológico, conhecimento pedagógico, conhecimento de conteúdo. Para o aluno, o que se conversa? Tecnológico com o quê? Por favor, professora. Tudo bem? Pessoal, olha só, veja se vocês concordam comigo. Enquanto eu tenho vários membros, vários posicionamentos relacionando, o aluno, quando ele chega para mim, ele chega assim, ó. O aluno não faz assimilação nenhuma. Para ele, tecnologia é videogame, é YouTube, é celular. Pedagógico, ele não faz nem ideia o que é. Está relacionado com aprender, mas eu não sei. Matemática, não conversa com história, não conversa com geografia, não conversa com língua portuguesa. E nós temos a esperança que em algum momento, de todos os professores falarem, o aluno vai começar a construir relacionamentos entre os conteúdos. Isso é fácil de acontecer? Extremamente difícil. Agora imagine com um professor que diz assim, o que vale a pena aqui, ó, o que importa é matemática. Melhor, ele nem fala isso. Ele entra e fala assim, se tiveram arte, né? Agora vamos para aquilo que é importante, que é física. Professor de fundamental anos iniciais, está fazendo uma atividade de história, de arte. Pessoal, agora feche um pouquinho, vamos para aquilo que é importante, que é língua portuguesa. Por que língua portuguesa é mais importante que arte? Por que matemática vem antes de história? Você entende isso? Onde vai as inteligências de Gardner? Quer dizer, não serve de nada? Os aprendizados acontecem sempre da mesma forma? É sempre a mesma medicação para problemas diferentes? Você entende o buraco que a gente está assim, se enfiando aqui quando a gente pensa numa construção mais globalizada? Pessoal, é sério isso, é muito sério. O aluno chega assim, mas há esperança, né? Agora pensem comigo. Lembrem aquilo que o coordenador lhe traz. Ele tem a intencionalidade da ação. Certo?
O professor, ele tem o conhecimento e tem a metodologia de ensino. E o sistema de ensino, o material, a visão filosófica, enfim, a concepção que a escola está, oferece uma forma inovadora de se aprender. Se eu tenho esses 3 quesitos dialogando em harmonia, aí então eu crio no aluno isso aqui. Você entende? Você tem sempre 2 esferas se comunicando individualmente. E ainda que eu queira, eu nunca vou encontrar isso daqui de uma forma fácil. Porque sempre você vai ter elementos distintos. O aluno, ele chega assim para nós e ele precisa sair assim. Conhecimento tecnológico conversando com o pedagógico, conversa com o conteúdo. E nós entendemos que aí sim nós vamos encontrar a aprendizagem. Faz sentido? Você percebe? Realmente é algo assim a se pensar? Vale a pena se debruçar sobre isso? Um equilíbrio. Se algum desses itens estiverem desajustados, o trabalho ele é extremamente homérico para eu tentar manter a constância. Eu sempre vou ter alguém desassociado e você vai pensar, o problema é o professor, o problema é a coordenação, o problema é o material. Não importa o material que você tenha em sala de aula. Se você tem ele em sala de aula, ele é o melhor material que você vai ter. É ou não é? Não importa se foi escrito por uma grande empresa ou se ele foi produzido pelo seu professor. Aquele material, ele é o melhor. E eu não posso desfazer essa relação em sala. Agora, é muito diferente para gestor. O gestor, ele seleciona sim a coleção, ele seleciona a visão, ele compõe aquela concepção pedagógica. Mas o professor não pode desfazer esse trabalho. Você entende? É um trabalho grande a se fazer e eu não posso desfazê-lo com quem está na ponta, que é o professor. Tudo bem para vocês? Pessoal, gostaria de fazer alguma inserção? Vai ser muito bem-vindo. Podemos ir adiante? Agora nós vamos aqui colocar o tema central da palestra, né? Metodologias passivas versus metodologias ativas. Eu tomei a liberdade de trazer aqui uma questão que eu gosto bastante, provavelmente muitos já viram, mas é apenas uma dinâmica, tá? Ele vai trazer aqui um enunciado. Após a leitura do texto, responda às perguntas. Me fala se você já viu, se viu, né? Peço a sua compreensão. É um texto, muito breve. Eu vou ler para vocês. Era uma vez 2 trafélnos, Mirimi e Gicitar. Os 2 trafélnos eporavam longe das perlogas. O masto, porém, dos trafélnos, Mirimi, felnou que Ramalia e Arur uma perloga. Gicitar regou muito. Ele rurbia que Mirimi não risaria mais da perloga. Gicitar felnou, regou, mas nada. Mirimi estava leroado. Ramalia risar e Arur uma perloga. No maço do Fabete, Mirimi risou muito lonto. No meio do Fabete, proceu Gicitar. E os 2 risaram a tele. Gicitar não Ramalia clenar Mirimi. Diga pra mim o que você entendeu. Mesmo? Nada? Não compreendeu a história? Eu acho que vocês conseguem apontar para nós. Quer ver, ó? Quem eram os 2 trafélnos? Vocês acertaram. Onde eles eporavam? Longe das perlogas. O que aconteceu com o masto? Isso, ali ó, felnou que Ramalia risar e Arur uma perloga. No 5º período, a quem se refere o pronome ele? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ele quem? Gicitar. Estão entendendo onde eu quero chegar? Quem felnou? Gicitar. Mirimi estava leroado por quê? Isso. O que aconteceu no masto do Fabete? Olha só, vocês são incríveis. Por que Gicitar risou com Mirimi? Eles risaram por quê? Gicitar não Ramalia... Vou ter que pedir um... Gicitar risou com Mirimi porque não fiz uma época.
Pessoal, vou ter que pedir uma salva de palmas, porque vocês estão de parabéns. Por favor. Nunca vi alguém acertar todas. Mas isso aqui é uma tragédia. Sabe por quê? Em sala de aula, eu vou dar um conteúdo, o aluno vai fazer a prova, ele vai tirar 10 na prova e não vai entender uma vírgula do aquilo que foi ensinado. Você entende isso? Logicamente, deixando talvez... Desculpa, professor, por favor. Não houve aprendizagem. Logicamente, nós não fazemos uma prova nesse formato. Mas está distante da realidade? Não tá. Você muitas vezes vai cobrar do aluno, ele vai te dar a resposta, ele vai te mostrar, mas ele não vai ter entendido nada, nada. E aí faltou o que nós chamamos muito de contextualização, realidade. Imagine que você precisa ensinar, por exemplo, filosofia para um aluno que gosta muito de futebol. Qual é a técnica? Imagine que Sócrates era o Messi da época. O que o aluno entende? Eu não sei quem é Sócrates, mas eu sei que ele é bom, porque o Messi é bom. Entenderam? É ou não é? E aí a magia da aprendizagem acontece. Você contesta o que ele precisa saber com a realidade que ele está inserido. Visto isso, não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós temos uma grande problemática a ser resolvida. Por que esse aluno não entendeu? Você acha que o problema está onde? Está na visão filosófica da escola? Está na concepção do material? Ou está na metodologia? E aí assim nós sustentamos e entendemos por quê que essa pirâmide da aprendizagem tão famosa, ela mostra para nós o contraste entre duas posições. Nessa pesquisa feita no National Training Laboratories, mostra que a aprendizagem passiva ela é descomunalmente diferente da metodologia ativa no quesito de assimilação de conteúdo. Olha só, nós entendemos que o aluno, essa pesquisa nos apontou, né? Ele consegue absorver 10% do conteúdo proposto quando ele lê em livros, revistas ou artigos. Quando escuta uma palestra, 20 minutos é assimilado. Pessoal, uma palestra de 1 hora, ele absorve menos de 15 minutos do que foi falado. É isso que está dizendo aqui. Menos de 15 minutos ele consegue assimilar. Agora, quando ele vê foto, imagem e ilustrações, aumenta a assimilação. Mas o teto, na metodologia passiva, é em demonstrações e filmes. Eu atingi o marco maior. Não passo disso. É o teto. Entende? Porém, quando eu tenho aqui discussão, quando eu tenho debate, esse aluno consegue romper essa barreira e ele vai até 70%. E a pesquisa encerra mostrando que quando ele faz, 90% pode ser assimilado. É utópico demais isso? Quem de nós já não sentiu a sensação de quando eu ensino algo eu aprendo muito mais? Porque o medo do aluno, quem sabe, saber mais que esse professor? Pelo amor de Deus, que visão arcaica, né? Por que não um mediador, mas um centralizador de conhecimento? Você entende que isso hoje parece um tanto retrógrado esse pensamento? E aqui a pesquisa ela não para por aí, ela mostra assim, ó. No modelo tradicional, um professor ele fala cerca de 150 palavras por minuto. E o aluno absorve 50% disso. Mas, se fosse uma típica aula, uma típica palestra como essa, a aula expositiva, isso pode ser em torno de 40%. Quer dizer, metade das coisas que é falado é descartado. Os 10 minutos que fazem a diferença. Em 10 minutos iniciais eu tenho 70% de retenção daquilo que é falado. Nos 10 minutos finais, 20% de retenção. Aí a gente não precisa ir muito longe para entender a necessidade que temos em rever as nossas práticas docentes. E aqui, encerrando, quando o professor adota uma metodologia ativa, ele chega ao 90%, e os alunos que produzem o conteúdo conseguem ter essa visão, não é? Eu tenho o aluno, logicamente sempre ao centro. Conteúdo, ambiente, interação, avaliação, comprometimento. Em outras palavras, você não pode ter o professor como centralizador, mas é coleção, é secretaria, é direção, é coordenação, é espaço físico, é estrutura, é tecnologia, tudo convergindo para o aprendizado do protagonista, que é quem? O aluno. O protagonista é o aluno. Todos os elementos da escola devem convergir para isso.
Se o principal elemento do processo de ensino-aprendizagem é o professor, ele ensina. Agora, se o aluno vai aprender, aí é outro assunto. Concordam? Pessoal, vocês estão muito quietinhos, estou começando a ficar preocupado. Podemos ir adiante? E aqui já para contextualizar, melhor, para conceituar e a gente caminhar para os momentos finais, tá? O que são metodologias ativas? É qualquer processo por meio do qual o estudante deixe de ser figurante, de fato, para ser o protagonista. E o que isso implica? Implica no professor trabalhar e compartilhar conceitos com a turma. É compartilhar. Não tenha medo, o aluno vai vir aqui na frente, ele vai dar uma aula. O meu trabalho é saber, de fato, pegar aquilo que ele tem de valoroso e aproveitar, colocar no lugar certo, não é? E aquilo que talvez precisar de um ajuste, ele encontrar uma fortaleza para isso. Encontrar alguém preocupado em corrigir os problemas e não dizer assim, você errou essa questão na prova porque não foi do jeito que eu ensinei, embora a resposta esteja certa. Pessoal, se existe uma coisa para acabar com a criatividade e motivação do aluno, eu não vejo algo pior que isso. Talvez falar que aquele conhecimento vai servir só para o vestibular. É outra técnica de você acabar com a motivação, né? Percebe alguma relação em sala de aula? Sim? E aqui eu vejo a parte principal da metodologia ativa. Só um parênteses, pessoal. Se acaso vocês quiserem, eu posso encaminhar isso aqui depois por e-mail. Só deixem para mim o seu contato que eu encaminho. Fiquem bem tranquilos, tá bom? Desculpa, pessoal, eu que sou meio devagar mesmo, né? Mas muito bem, essa parte aqui eu acho a parte primordial. Eu vou dizer por quê. Porque a gente fala muito sobre metodologia ativa, mas de fato como utilizar isso? Olha só como eu não preciso de grandes recursos. A metodologia, ela pode ser trabalhada nesse formato. Mapas conceituais, atividades à distância, estudos simulados, seminários, estudo de caso e aprendizagem por desafio, projeto. O professor ele vai dar uma aula falando sobre, ele vai propor o conceito de pirâmide. Não vou falar mais nada. O aluno, com esse desafio, ele vai entender que a pirâmide ela é um elemento histórico, ela está localizada geograficamente numa região, existem conceitos que circundam em torno dela no que se diz respeito à filosofia, a crenças e assim por diante, e matematicamente eu consigo calcular, planificar, volume. Quer dizer, você envolve todos os conhecimentos em um único elemento. Basicamente isso é a proposta do projeto. A metodologia, ela parte da realidade. Lembra aquele evento que nós percebemos que naquele texto, naquela dinâmica, que não tem relação alguma, pela falta da contextualização? A metodologia ativa, ela parte disso. Quer dizer, ela já sanciona, ela resolve esse problema. Ela parte da realidade. Ela vai até a problematização. Ela elenca pontos especiais ou essenciais. Ela ilumina criando hipóteses. E depois eu contrasto com a realidade. E nesse momento, ele vai ver relação entre a realidade e a teoria que ele estudou em sala de aula. Perceba como é algo simples, não é complexo. Parece que é algo muito inovador. Mas nós já não fazemos isso em sala de aula muitas vezes? Né? Isso já não é uma prática nossa? Eu trouxe aqui algumas práticas mais comuns para a gente encerrar, porque eu tenho 5 minutos. Mas eu não posso deixar de mostrar isso num fluxo, que eu vou encerrar minha fala ali. As práticas que nós temos. Projetos, como eu bem comentei, são desafios que são propostos para esse aluno. O professor, ele não apresenta toda a teoria, mas ele deixa a cargo do aluno a pesquisa. Ele incentiva esse lado pesquisador para entender o que se espera em todas as facetas daquele conhecimento. Resolução de problemas. Já não é mais algo voltado apenas para a realidade. Eu tenho questões em formato mais pedagógico, ou quem sabe distante da realidade, mais teórico, mas que desenvolve o pensar sobre para criar uma solução. A metodologia do estudo de caso. Eu pego uma situação real, eu entendo todos os direcionamentos, as diretrizes que envolvem aquela situação, e assim como é a resolução de problemas, eu proponho uma solução para aquilo. Entre pares ou times. Você aplica em sala de aula um teste, uma turma como nós. Aquele que tirou a nota mais alta está junto com o aluno que tirou a nota mais baixa. Eu coloco os dois lado a lado, afinal de contas entender um par é muito mais fácil.
Porque a responsabilidade de falar para alguém que entende muito mais que você é grande, né? Quando você coloca em pares, se sente mais à vontade. E eles aprendem juntos. Estações. Eu crio aqui vários módulos. Primeiramente, o aluno ele entra em sala de aula 5 minutos para entender a teoria do que é ângulo. Depois, ele vai para a aplicação na prática. Ele resolve exercícios. E eu vou culminar isso numa avaliação. Eu dou isso em sala de aula. Avaliação não é registro. Ela é experimentação. Preciso coletar dados, não é? E por fim, a que nós conhecemos como sala de aula invertida. Quer dizer, se hoje o professor dá o conteúdo em sala e dispõe atividades extra classe ou em outro momento para se resolver quando não existe professor, aí esse aluno tem dúvidas. Na próxima aula ele vai procurar o professor de novo. Agora, se eu disponho a teoria com uma certa antecedência e uso o momento em sala para resolver problema, eu otimizo muito mais o meu tempo. E eu encerro aqui a minha fala mostrando um fluxo de como isso pode acontecer na nossa escola. E olha como é simples. Primeiramente, cerca de uma semana antes de iniciar o conteúdo, eu peço atenção de vocês só nesse momento e eu prometo que eu encerro, tá? Eu tenho aqui uma semana antes de propor um novo conteúdo. Nesse momento, o professor, ele prepara o tema, ele compartilha o material com os alunos. Os alunos acessam o conteúdo das mais diversas formas, sei lá, por e-mail, celular, conforme a escola for a realidade da escola. Ao receber o conteúdo, o aluno responde as questões e devolve ao professor. Quando o professor recebe isso, ele sabe exatamente onde trabalhar. Porque eu achei que a minha turma toda estava sabendo, mas não. É uma avaliação diagnóstica. Entende? Isso antes da aula. Durante a aula, o professor ele vai propor uma formatação usando a metodologia de ensino. Ele apresenta de acordo com os projetos, se assim achar que é interessante, mediante a realidade da turma, problematiza, experimentações, aprendizagem, problemas ou peer instruction, que é aluno a aluno. Na sequência, depois da aula, o aluno então revisa o conteúdo, entrega ou complementa as atividades e o professor avalia. E ele verifica de fato como pode ser a próxima sessão e o ciclo recomeça. Veja só, aqui você tem um momento antes da aula. Aqui você tem o caos controlado, atividades personalizadas e um ambiente fácil de você trabalhar. Enquanto depois da aula, existem formas de avaliação. Por que eu tenho que fazer isso de forma de registro? Não tem outros formatos? Quer dizer, a avaliação se restringe a um papel? É ou não é? E por fim, o que nós tanto almejamos, quais são as habilidades cognitivas e o que se fala tanto em habilidades socioemocionais. Nessa construção simples, eu tenho motivação, autonomia, perseverança, autocontrole, resiliência, colaboração, comunicação, criatividade, enfim. Você tem diversos elementos que nós às vezes adotamos uma complexidade sem tamanho, enquanto eu posso fazer isso diariamente. Faz sentido para nós? Pessoal, espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado pela atenção e sucesso para todos.